Olá, mulheres! Juliana Bis com vocês mais uma semana do devocional Tesouros do Lugar Secreto. O tema dessa semana são águas profundas. Muitas vezes pensamos em águas profundas e pode nos dar um certo receio, mas quero te dizer que quando se trata de algo vindo do céu, do nosso Pai, você pode ficar com seu coração em paz, porque Ele tem coisas boas nas águas profundas esperando por suas filhas. Então, para iniciarmos essa semana, quero começar orando com você. Pai, nosso doce e amado Espírito Santo, te convidamos para estar conosco a cada dia. Que o Senhor venha revelar a sua palavra aos nossos corações, trazendo as tuas verdades. Nós sabemos, Pai, para que cada mulher que está ouvindo essa mensagem, o Senhor tem algo especial e preparado. Então, abre os nossos corações para receber aquilo que os céus já declararam ao nosso respeito, aquilo que os céus já têm disponível para nós. Afinal, se está disponível, nós queremos. Obrigada, Abba Pai, pela tua doce presença. Já podemos sentir os nossos corações cheios de alegria de estar contigo. Continua falando conosco. Obrigada, obrigada. Nosso coração nessa semana é de gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nós através dos devocionais. Nós te amamos. Amém. Então, o nosso texto base, se você quiser ir acompanhando na sua Bíblia, está em Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12. Hoje vou ler com vocês do 1 ao 5. Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo para o leste. O templo estava voltado para o leste. A água jorrava do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me conduziu para fora pela porta norte e me levou, pelo lado de fora, para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me pela água que dava no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava no joelho. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava na cintura. Ele mediu mais 500 metros. A essa altura já era um rio que eu não conseguia atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado. Um rio que ninguém conseguiria passar andando. Até aqui. Então, percebemos que Ezequiel, em uma visão, o Senhor lhe conduziu e lhe revelou grandes coisas. Algo que sempre fala comigo é sobre a parte do rio que flui do templo do Senhor. Consigo discernir que o próprio Espírito do Senhor conduziu Ezequiel pela água, assim como ele nos conduz em nossos caminhos. Esse rio, o qual as águas saem do templo, é a presença de Deus em nossas vidas. E à medida que entramos nela, somos conduzidas pelo seu Espírito a ir mais e mais fundo. Fiquei me perguntando o porquê Ezequiel não viu esse rio e se jogou nele de cara. Acredite, é o que eu me visualizo fazendo. Mas o homem aqui retratado, que eu creio que é o Espírito Santo, o leva de pouco em pouco para que ele conseguisse desfrutar de cada etapa e percebesse a diferença entre elas. Sim, há muita diferença entre o raso e o profundo. Ezequiel estava na margem do rio. A margem, mesmo sendo pertinho do rio, ainda é o lado de fora. Quantas de nós já não estivemos do lado de fora da presença do Pai, olhando tudo o que estava acontecendo à nossa frente ou ao nosso redor,
aquilo que estava acontecendo lá dentro, mas a vontade de viver o que está fora era maior. Sabe, isso já aconteceu comigo. Antes de eu ter um encontro sobrenatural com o Senhor, onde eu falo que Ele tirou as travas dos meus olhos, eu não queria saber do que Ele tinha. Eu já conhecia a palavra, de vez em quando eu lia, eu já tinha frequentado a igreja, mas eu nunca tinha tido um encontro com Deus. Então, para mim, aquilo tudo, eu sabia muitas vezes que estava fazendo algo errado na minha vida, mas eu não queria estar dentro da presença dele, porque eu sabia que aí algo iria ter que se transformar. Eu não poderia mais viver da forma como eu vivia. Eu gostava de sair, de ir pra balada, de beber, enfim, vivia totalmente fora dos planos de Deus para minha vida e achava que isso era o melhor para mim. E se eu começasse a ir na igreja e me relacionar com Deus, escute, eu não estou falando somente de ir na igreja, porque nesse momento que eu estava vivendo coisas do mundo, vamos dizer assim, eu também ia na igreja. Mas não é a igreja que nos transforma. Quem nos transforma é o Pai, o seu Espírito. E eu sabia que se eu me propusesse ou me dispusesse a viver um relacionamento com Ele, tudo que eu estava vivendo seria transformado na minha vida, não pela minha própria força, mas por Ele. E foi quando o meu esposo começou a ver como o caminho que as nossas vidas estavam caminhando, e ele começou a orar para que eu tivesse vontade de ir para a igreja, para que eu tivesse um encontro com o Pai. Porque nesse momento ele sabia que a única coisa que poderia nos transformar e nos salvar daquele caminho que nós mesmos estávamos traçando para as nossas vidas era o Senhor. Então, estar na margem desse rio da presença do Pai é ter consciência do que o que estamos vivendo não é o melhor para nós. E parece que se quisermos entrar no rio, vamos perder ou deixar de ter. E isso é uma mentira. Essa é uma mentira que Satanás colocou em nossos corações e na nossa mente, porque ele não quer que desfrutemos da vida abundante que encontramos na presença do Pai. Em João 10:10, o Senhor diz: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. Outras versões dizem: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse o plano de Deus para a minha e para a sua vida. Ele tem para nós vida em abundância. E o nosso inimigo quer nos matar, roubar ou destruir os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa vida. Foi para isso que ele veio. Então, minha amada, se hoje você não está desfrutando da vida, de uma vida de abundância, de uma vida de desfrute, da vida verdadeira, de uma vida melhor do que qualquer outra que você já tenha sonhado, eu quero te dizer que você está na margem. Assim como eu já estive na margem do rio da presença de Deus. E eu quero te dizer, se você já pensou, ou se você já acreditou nessa mentira, que ao entrar nesse rio, você vai perder ou vai deixar de desfrutar de algo que está fora dessa presença, como fornicação, adultério, mentira, pecados, vícios, pornografia. A gente fala de pornografia e pensa que é só para homem, mas não. Nós mulheres também podemos estar enlaçadas numa vida de promiscuidade, de lascívia. E às vezes nós não queremos deixar este lugar. Nós sabemos que não nos faz bem. Nós sabemos que tem nos roubado, que tem nos matado, que tem nos destruído, mas ainda assim não temos força para sair deste lugar. Porque pensamos que se ao entrarmos na presença de Deus, o mundo vai nos deixar, que nós vamos perder as coisas, entre aspas, boas que o mundo pode nos oferecer. Essa é uma mentira.
E eu falo isso porque eu vivi, eu já pensei assim dessa forma, e hoje eu tenho desfrutado da presença do Pai e não tem nada, eu posso falar com todas as letras, nada que o mundo possa nos oferecer que seja melhor, que seja maior, que seja mais rico, que seja mais poderoso do que estar na presença dele. É somente nele que temos vida e vida em abundância. Somente nele vamos poder desfrutar do melhor que ele tem sobre as nossas vidas. Saia das margens, saia do lado de fora, saia do muro. Não tenha medo de se jogar na presença dele. Não tenha medo de entrar com tudo no rio que te espera. Aí você pode pensar: "Ju, mas eu já tenho uma vida com Deus, e mesmo assim eu não desfruto dessa vida". Sabe por quê? Cada área da nossa vida tem que estar totalmente nas mãos dele. Pode ser que você já tenha entregado sim a sua vida para Jesus, mas você não se vê vivendo essa vida em abundância. Tem áreas da sua vida, como eu já tive da minha, em que eu tive que sair da margem. Sabe, muitas vezes você fala assim: "Ah, eu já tô vivendo com Deus, mas o meu casamento não está da forma como eu sei que Deus tem pra mim". Mas entre na água, na área do seu casamento, entre na água, na área do perdão, na área das suas finanças. Deixe Jesus tocar nas áreas da sua vida, em todas elas. Eu, há um tempo atrás, e eu digo isso recentemente, estava na margem, numa das áreas mais difíceis que eu já vivi, desde que eu decidi viver com Cristo na minha vida. Eu estava caminhando na margem do perdão. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu não queria perdoar. Eu estava machucada, eu estava dolorida, e enfim, eu queria viver abraçando a minha dor, porque assim eu estava punindo a pessoa que me machucou. E foi quando Jesus começou a mexer e me convidou. Ele estendeu a mão dele e falou: "Filha, entre nas águas comigo, porque eu estou caminhando com você por elas". E à medida que você vai caminhando nessas águas, você vai sendo mais totalmente dependente dele. E eu decidi entrar. E ele foi curando o meu coração. O rio, às vezes, pode nos assustar, porque ele é grande, ele é desconhecido, mas nele há vida, e é somente nele. Estar na margem não te faz totalmente fora, mas também não te coloca dentro do rio. Não fique em cima do muro. Em Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim: "Conheço você por dentro e por fora e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Algumas versões dizem que você é morno e isso me causa ânsia. Estar morno, estar em cima do muro, não saber se joga dentro ou se sai totalmente, não agrada o coração de Deus. Ele anseia para que você entre na água da presença dele. E aí, você vai deixar o Espírito Santo te guiar pelas águas?